aconteceu aqui? Pararam o ônibus. Senhoras e senhores convidados, boa noite. Sou a primeira-tenente Nailane da Rocha Silva, do Comando de Operações Terrestres. Senhoras e senhores convidados, boa noite. Sou o Coronel de Cavalaria Valdir de Souza, do Ministério da Defesa. No quadro da augusta e respeitável benfeitora loja simbólica Cavaleiros da Fraternidade 2315. Ambos seremos os responsáveis pela condução desta cerimônia. Em nome do Grão-Mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, eminente irmão Lucas Francisco Galdeano, responsável pela iniciativa deste evento, damos as boas-vindas à cerimônia de homenagem da maçonaria do Distrito Federal ao Exército Brasileiro. Egrégora para os maçons é o somatório de ideias puras e fraternais. É formada pela força do pensamento positivo unido, comum quando se reúnem os maçons para suas atividades fraternas. Presentes no Templo Nobre do Grande Oriente do Brasil, as seguintes autoridades que comporão a mesa principal: Soberano Irmão Múcio Bonifácio Guimarães, Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil. Eminente Irmão Lucas Francisco Galdeano, Grão-Mestre do Grande Oriente do Distrito Federal. O Sereníssimo Irmão Armando Assunção, Grão-Mestre da muito respeitável Grande Loja Maçônica do Distrito Federal. O Comandante do Exército, General de Exército Irmão Edson Leal Pujol. Deputado Federal Ronaldo Santini, neste ato representando o Presidente da Câmara dos Deputados. Doutor Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Ministro do Superior Tribunal Militar, STM. E o doutor Jaime de Cássio Miranda, Procurador-Geral de Justiça Militar. Convidamos as autoridades a adentrarem no Templo Nobre do Grande Oriente do Brasil. Presentes no recinto ainda, além das autoridades da mesa principal e dos homenageados, entre outras, as seguintes autoridades: o sapientíssimo irmão Ricardo Maciel Monteiro de Carvalho, presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa; o eminente irmão Adalberto Augusto Lengue, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina. As pessoas de quem se saúdam todas as autoridades maçônicas do Brasil, bem como diversas outras autoridades civis dos três poderes, maçônicas, eclesiásticas e militares, dentre eles, outros oficiais generais do alto comando do Exército de ontem, de hoje e de sempre, oficiais generais, comandantes de organizações militares e outros militares do Exército Brasileiro da Guarnição de Brasília. Solicitamos às autoridades que tomem assento. A presente solenidade tem por finalidade prestar homenagem da maçonaria distrital ao Exército Brasileiro,
reverenciar os integrantes do Exército, revigorar o sentimento cívico-patriótico dos maçons, cultuar as tradições históricas comuns à maçonaria e ao Exército Brasileiro e realizar a entrega da Medalha do Mérito Duque de Caxias a 48 personalidades que, segundo os critérios da legislação maçônica, praticaram ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Brasil. Será realizada a abertura do evento pelo eminente irmão Lucas Galdeano, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal. Boa noite a todos. Declaro aberto a solenidade da homenagem da maçonaria do Distrito Federal ao Exército Brasileiro. Será recepcionado o pavilhão nacional. Solicitamos a todos os presentes que fiquem de pé. Ouviremos agora, ao som da banda do Batalhão da Guarda Presidencial, o hino nacional brasileiro, que será cantado por todos nós.
Convidamos os presentes a se sentarem. Será realizada a leitura resumida do memorial descritivo da Medalha do Mérito Duque de Caxias. Passaremos a seguir à imposição de medalhas. A medalha foi instituída pelo Grande Oriente do Distrito Federal para homenagear a figura extraordinária de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro e valoroso maçom, que merece sempre ser lembrada e reverenciada por suas excelsas qualidades. A condecoração destina-se a agraciar as personalidades que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à maçonaria e, por extensão, à sociedade brasileira, e que, por isso, se tornaram dignas de serem assim distinguidas. Convidamos as senhoras e os senhores recipiendários do primeiro grupo para que ocupem seus locais do dispositivo, a fim de ser procedida a entrega das condecorações. Informamos a assistência que foram selecionadas 48 personalidades ligadas ao Exército Brasileiro para receberem a medalha, em razão do simbolismo da primeira Batalha dos Guararapes, ocorrida em 1648, quando brancos, negros e índios lutaram juntos para expulsar os invasores holandeses do Brasil. E por ser comemorado neste mês corrente, em 21 de abril de 2018, no mesmo dia do aniversário de Brasília, o aniversário de 48 anos de existência do Grande Oriente do Distrito Federal. Informamos aos agraciados militares dos 3 grupos que, por se tratar de uma cerimônia maçônica e cívica, não será prestada a continência ao fim das imposições de medalhas. Convidamos o eminente irmão Lucas Francisco Galdiano, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, a proceder à entrega de condecorações ao primeiro grupo. O eminente irmão Lucas Francisco Galdiano, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, resolveu outorgar, por relevantes e excepcionais serviços prestados em prol do interesse e do bom nome do Brasil, a Medalha do Mérito Duque de Caxias, para as seguintes personalidades: Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que retorna de viagem oficial a Israel nesse momento. Excelentíssimo Senhor General de Exército, irmão Antônio Hamilton Martins Mourão, Vice-Presidente da República. General de Exército Fernando de Azevedo e Silva, Ministro de Estado da Defesa, que se encontra na Feira Internacional AAD, no Rio de Janeiro, nesse momento. General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Ministro de Estado-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que acompanha o Presidente da República nesse momento. Irmão General de Exército Edson Leal Pujol, Comandante do Exército. Senhora Cida Vilas Boas, esposa do antigo Comandante do Exército, General de Exército Eduardo Vilas Boas, representando as esposas de oficiais e de praças, dos soldados de todos os postos de todas as graduações, pelo suporte que proporcionam aos seus maridos. Coronel Nestor da Silva, veterano da Força Expedicionária Brasileira, de 101 anos de idade. E a aluna Maria Clara Gouveia Paula, do Colégio Militar de Brasília, filha da senhora Rosemary Gouveia Paula e do primeiro tenente José Vicente Paula, do Departamento Geral do Pessoal, uma das primeiras jovens com necessidades especiais a ingressar no sistema Colégio Militar do Brasil. Convidamos o eminente irmão Lucas Francisco Galdiano, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, a permanecer no seu local. Solicitamos aos homenageados que retornem aos seus locais, ao tempo que solicitamos uma salva de palmas para as personalidades nacionais convocadas. Convidamos, neste momento, os senhores recipiendários do segundo grupo
para que ocupem seus locais no dispositivo para a entrega de condecorações. Simultaneamente, convidamos os paraninfos a ocuparem seus lugares. Os paraninfos são os seguintes: o soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, e o eminente irmão Lucas Francisco Galdeano, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, para a primeira fila de agraciados. O sereníssimo irmão Armando Assunção, grão-mestre da muito respeitável Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, e o irmão Reginaldo Guzmão de Albuquerque, antigo grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal, recentemente eleito para o cargo de grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal para a próxima gestão, para as condecorações à segunda fila. O eminente irmão Lucas Francisco Galdeano, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, resolveu outorgar, por relevantes e excepcionais serviços prestados em prol do interesse e do bom nome do Brasil, a medalha do mérito Duque de Caxias para as seguintes personalidades: General de Divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz, Ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. General de Exército Paulo Humberto César de Oliveira, antigo chefe do Estado-Maior do Exército. General de Exército José Luiz Dias Freitas, comandante de operações terrestres. General de Exército Carlos Alberto Neiva Barcelos, comandante logístico. General de Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos, secretário de Economia e Finanças. General de Exército Cláudio Costa Moura, chefe do Departamento de Engenharia e Construção. General de Exército Arthur Costa Moura, chefe do Departamento Geral do Pessoal. General de Exército Laerte de Souza Santos, chefe de Logística e Mobilização do Ministério da Defesa. General de Exército irmão Darque Nunes de Figueiredo, da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, antigo chefe do Estado-Maior do Exército. General de Exército Heron Carlos Marques, antigo presidente da Fundação Habitacional do Exército, UPEX. Deputado Federal, General de Divisão Roberto Sebastião Peternelli Júnior, do Partido Social Liberal por São Paulo. Deputado Federal, General de Brigada, irmão Eliezer Girão Monteiro Filho, do Partido Social Liberal pelo Rio Grande do Norte. Deputado Federal, Coronel João Crisóstomo de Moura, do Partido Social Liberal por Rondônia. Deputado Federal, Coronel Luiz Armando Schroeder Reis, do Partido Social Liberal por Santa Catarina. Deputado Federal, Major Vitor Hugo de Araújo Almeida, do Partido Social Liberal por Goiás. Deputado Federal, Subtenente Hélio Fernando Barbosa Lopes, do Partido Social Liberal pelo Rio de Janeiro. General de Divisão Valério Trindade, secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. General de Divisão Glaucio Lucas Alves, chefe interino do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. General de Divisão Otávio Santana do Rego Barros, antigo chefe do Centro de Comunicação Social do Exército e atual porta-voz da Presidência da República. General de Divisão Ubiratã Poti, chefe do Centro de Inteligência do Exército. Solicitamos aos senhores paraninfos que permaneçam no local para a imposição de medalhas ao próximo grupo. Solicitamos aos homenageados do segundo grupo que retornem aos seus locais, ao tempo que solicitamos uma salva de palmas para essas personalidades. Convidamos neste momento os senhores 20 recipiendários do terceiro grupo para que ocupem seus locais no dispositivo para a entrega de condecorações.
irmão Lucas Francisco Galdeano, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, resolveu otorgar, por relevantes e excepcionais serviços prestados em prol do interesse e do bom nome do Brasil, a medalha do mérito Duque de Caxias para as seguintes personalidades: General de Divisão Sérgio da Costa Negrais, comandante militar do Planalto. General de Divisão Richard Fernandes Nunes, antigo chefe de gabinete do comandante do Exército e atual chefe do Centro de Comunicação Social do Exército. Dom Fernando José Monteiro Guimarães, arcebispo ordinário militar do Brasil, no Ministério da Defesa, que neste ato será representado pelo capelão-chefe do Serviço de Assistência Religiosa do Exército, Coronel Padre José Eusra Cunha. General do Exército de Divisão Médico Francisco José Trindade Távora, antigo diretor de saúde do Exército. Coronel Médico Rússio Lobac de Carvalho, diretor do Hospital Militar de Área de Brasília. Major do Quadro Complementar de Oficiais, Selma de Moura Gonzalez, professora doutora em Geopolítica da Escola Superior de Guerra, Campus Brasília. Capitão Músico Miguel Arcanjo Tolosa, em memória. Patrono da augusta e respeitável grande meteorológica Loja Maçônica Miguel Arcanjo Tolosa, que pertenceu à grande Loja Maçônica do Distrito Federal, neste ato representado por sua filha, a senhora Vera Tolosa. Primeiro-tenente capelão militar Ailton Santos Júnior, da 11ª Região Militar, pastor e evangélico. Primeiro-tenente da Reserva Oficial Técnica Temporária, Silvia Nobre Guayampi, primeira indígena a ser oficial do Exército Brasileiro. Segundo-tenente do quadro auxiliar de oficiais, Osmar Crivellati, adjunto de comando do comandante do Exército. Soldado Matheus Henrique Teles, do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão do Rio de Caxias, praça mais distinta daquele batalhão em 2018. Soldado Matheus Américo, do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, campeão brasileiro de atletismo dos 800 metros rasos, atleta de alto rendimento do Exército. Coronel Letista Sebastião de Souza Pires. Coronel Letista Ronan Queiroz Machado. O coronel farmacêutico Rodrigo Pimentel de Freitas, do Hospital Militar de Área de Brasília. Coronel enfermeira Ina Gomes do Carmo, do Hospital Militar de Área de Brasília. Tenente-coronel enfermeira Márcia Inês Carneiro Caminho, do Hospital das Forças Armadas. Major Dentista Renata de Castro Monteiro Neto, do Hospital Militar de Área de Brasília. Capitão Dentista Carlos Renato Rocha Nascimento, do Hospital Militar de Área de Brasília. E o primeiro-tenente dentista Sérgio Sargento Neto, do Hospital Militar de Área de Brasília. Solicitamos aos senhores paramédicos que retornem aos seus lugares. Solicitamos aos homenageados que retornem aos seus assentos, ao tempo que pedimos uma salva de palmas para esta. A bandeira nacional retirar-se do recinto. Solicitamos aos presentes que fiquem de pé.
sequência, as palavras das autoridades da mesa principal. O comandante do Exército fará uso da palavra. Autoridades presentes já nominadas pelo cerimonial: Soberano Grão-Mestre Múcio Bonifácio Guimarães, Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, o eminente Grão-Mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, irmão Lucas Francisco Caldiano, nosso anfitrião nesta noite, o sereníssimo irmão Armando Assunção, Grão-Mestre da muito respeitável Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, em nome dos quais saúdo as demais autoridades maçônicas presentes, oficiais generais, membros do alto comando do Exército, de hoje e de sempre, demais autoridades aqui presentes no nosso Legislativo, no nosso Judiciário Militar, demais integrantes do Exército Brasileiro, meus irmãos, minhas senhoras, meus senhores. Hoje é um grande dia de orgulho pessoal e profissional. No momento em que nos é otorgada a medalha Mérito Duque de Caxias, confesso estar extremamente honrado, além de tomado pela emoção e alegria de estar em família. A distinção, concedida pelo muito respeitável Grande Oriente do Distrito Federal, revigora o sentimento cívico-patriótico e o culto às tradições da nossa força terrestre. Por uma coincidência do destino, nasci em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, conhecida pela capital da paz. Naquela localidade, denominada em 1845 como Ponte Verde, foi assinado o Acordo de Paz que pôs fim ao conflito interno mais longo após a nossa independência, a Revolução Farroupilha. Tiveram atuação de destaque para que a contenda fosse finalizada de forma justa e perfeita o nosso irmão Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Portanto, necessário se faz recordar alguns fatos da vida desse vulto histórico, que empresta o seu nome a essa honraria que hoje é concedida aos militares do Exército Brasileiro e demais personalidades. A presença de Caxias em todas as revoltas que pacificou nas províncias do Grão-Pará, Bahia, Maranhão, bem como no Rio Grande do Sul, foi de forma firme, mas ao mesmo tempo serena, segura e principalmente adequada aos princípios maçônicos da liberdade, igualdade e fraternidade. Encontrava a paz sempre pelo melhor caminho, o da conciliação. Foi pioneiro abolicionista ao assegurar a liberdade para os anseios negros farrapos, incorporando-os ao exército imperial, como homens livres. Com Caxias, o Brasil alcançou a unidade nacional. A sua espada foi símbolo da lealdade. No campo político, foi escolhido pelo povo gaúcho para ser presidente da província e senador. Ao ingressar no Partido Conservador, afirmou: quando nos tornamos soldados, não deixamos de ser cidadãos. No parlamento, ao ser acusado pelo Visconde de Albuquerque de atuar como instrumento da oligarquia, Caxias respondeu, abre aspas, os atos, senhores, devem valer mais do que as palavras, e peço a todos que nos julguem por nossos atos. E continua, não há em toda a minha vida, quer privada, quer pública, um fato que possa envergonhar. Em toda a minha vida, tomei como norma obedecer sempre, sem hesitar, a todas as ordens do governo. Tenho-me conservado fiel a essas ideias. Durante o conflito da Tríplice Aliança, o presidente da Argentina, General Mitre, comandante das forças aliadas, retirou-se para Buenos Aires. O mesmo acontecendo com o General Flores, uruguaio, que regressou a Montevideo. Todo o peso da guerra ficou com o Brasil. O caos estava generalizado entre os combatentes. Os aliados já tinham perdido, por moléstias, principalmente a cólera, mais de 12 mil homens.
Para salvar a honra da pátria, Caxias foi nomeado por Dom Pedro como comandante das Forças Aliadas em novembro de 1866. Viu-se então a competência e a ação nas suas ordens, a confiança do acerto na sua presença, a segurança do êxito e a certeza da vitória. A instrução era rigorosa todos os dias. Sua liderança atingiu a plenitude na travessia da ponte sobre o arroio Itororó. Ante a situação vacilante e gravíssima em seu cavalo, Caxias tomou a frente do seu exército, desembainhou a espada e, em voz firme, bradou a frase gloriosa: sigam-me os que forem brasileiros. A vitória foi decisiva naquele delicado momento. Em 21 de dezembro de 1868, ao iniciar a marcha derradeira, Caxias lança uma proclamação: camaradas, o inimigo nos espera em Lomas Valentinas, com os restos do seu exército. O Deus do exército está conosco. Eia, marchemos ao combate, que a vitória é certa, porque o general e amigo que vos guia até hoje não foi vencido. Viva o imperador! Caxias, ao chegar à capital paraguaia em janeiro de 1869, encontrou Assunção deserta. Solano Lopes havia se deslocado para as Cordilheiras, onde adotaria a tática de guerrilha até o final do conflito. Humano e caridoso, em Assunção, criou e instalou a primeira loja maçônica paraguaia, como demonstração de respeito e zelo pelo povo guarani. No regresso do Teatro de Operações do Paraguai, recebeu inúmeras condecorações e o título de duque. Mais tarde, no Senado, foi acusado de trazer do Paraguai um número maior de animais permitido, o que traria prejuízos aos cofres públicos. Indignou-se com tamanha ingratidão e rebateu a acusação. Eu tinha o direito de trazer 6 cavalos e 12 bestas de bagagem. Trouxe apenas 6 cavalos e 4 bestas. Creio que não foi além daquilo que poderia fazer. E ainda sofro em meu soldo o desconto do valor desses animais. O velho Duque de Caxias encarnava um espírito superior, um ser iluminado. Nada me interessava a não ser o dever para com a pátria, a quem tudo deve e nada pedir. Aos 72 anos de idade, pela terceira vez, foi nomeado ministro da Guerra e presidente do Conselho de Ministros, oferecendo mais esse sacrifício à nação. No dia 7 de maio de 1888, Caxias exalou o último suspiro. Sua filha Ana negamente fechou-lhe as pálpebras. Findou-se a vida física desse admirável brasileiro, para renascer na imortalidade. Seu espírito prevaleceu sobre a matéria, que é aquilo que todo verdadeiro maçom deve buscar. Os desejos testamentários foram respeitados, enterro sem pompa, dispensa de honras militares. O féretro foi conduzido por 6 soldados, dos mais antigos e de bom comportamento. A data do seu nascimento passou a ser considerada como o Dia do Soldado, e a nação imortalizou-se o seu nome como patrono do Exército Brasileiro. Os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras recebem na Semana do Soldado, do Espadim, uma cópia do invicto Sabre de Caxias. Em solenidade de grande emoção, pronunciam o seguinte compromisso: recebo o Sabre de Caxias como o próprio símbolo da honra militar. Sobre a vida maçônica de Caxias, inexistem provas documentárias sobre a loja maçônica e a data onde teria sido iniciada. Segundo Castellani, provavelmente sua iniciação teria ocorrido na loja São Pedro de Alcântara, em 1842, no Grande Oriente do Passeio. Caxias acumulou os cargos de soberano, grande comendador e grão-mestre do muito poderoso Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito, do Grande Oriente do Brasil, chamado pelos historiadores como o Grande Oriente de Caxias. Depois da fusão das obediências, recebeu o título de grão-mestre de honra do Grande Oriente do Brasil. Em 1870, já como duque,
foi nomeado representante do Supremo Conselho da Inglaterra no Grande Oriente do Brasil. Exerceu esse cargo até a sua morte. Meus respeitados irmãos, senhoras e senhores, Caxias foi maçom e um homem simples na sua grandeza. E é a referência luminosa a indicar o caminho do dever para todos os brasileiros, para todos os cidadãos, fardados ou não. Dedicou toda a sua vida à pátria e dela nada exigiu. Até hoje, mais de 138 anos após a sua morte, toda pessoa extremamente correta no Brasil é chamado carinhosamente de Caxias. Caxias não morreu, se tornou eterno e um modelo de conduta para todos nós brasileiros. Muito obrigado. O eminente irmão Lucas Francisco Galviano, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, para uso da palavra. Boa noite a todos. Soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães, mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, a pessoa de quem eu cumprimento os membros dos poderes internos do Grande Oriente do Brasil e do Grande Oriente do Distrito Federal. Sereníssimo irmão Armando Assunção, grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor general do Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército Brasileiro. Excelentíssimo senhor Jaime de Castro Miranda, procurador-geral da Justiça Militar. Excelentíssimo senhor ministro Pérez Queiroz, do Superior Tribunal Militar. E excelentíssimo senhor deputado federal Ronaldo Santini, representando nessa noite o presidente daquela Casa de Leis, Rodrigo Maia. Autoridades militares e civis presentes, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, meus irmãos, senhoras e senhores. O Exército Brasileiro, o Exército de Caxias, é uma instituição que se forjou junto à nação brasileira. Exército e maçonaria são associados de longa história comum. Com base nesse espírito de integração, é que o Grande Oriente do Distrito Federal, com o irrestrito apoio do Grande Oriente do Brasil e o patrocínio da Fundação Habitacional do Exército e da POPEX, decidiram prestar essa homenagem à Força Terrestre. Exército e maçonaria caminham juntos em marcantes episódios, sempre buscando o melhor para a pátria e para a população. Vale aqui lembrar do movimento libertário que culminou com a independência do Brasil, das lutas internas, particularmente nas que contaram com o braço forte de Caxias, que assegurou nossa unidade nacional. No longo movimento de emancipação dos escravos, que culminou com a Lei Áurea em 1888, onde inúmeros militares e maçons, institucional ou individualmente, trabalharam com afinco para pôr fim a essa chaga histórica e social. Outra passagem histórica fundamental que bem caracteriza a convergência de ideais entre militares e maçons foi a proclamação da República. Para tanto, basta indicar que o primeiro gabinete foi inteiramente composto por maçons. A saber, presidente Marechal Deodoro da Fonseca, que além de presidente da República, era ao mesmo tempo grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil. Vice-presidente Marechal Floriano Peixoto, os ministros, como Aristides Lobo, do Interior, Tenente-Coronel Benjamin Constant, da Guerra, Campos Salles, da Justiça, Almirante Eduardo Vandenkop, da Marinha, Quintino Bocaiúva, dos Transportes, e Rui Barbosa, ministro da Fazenda. Destaca-se nesse cenário histórico a atuação do grão-mestre-geral honorário do Grande Oriente do Brasil,
Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, especialmente como presidente e comandante das tropas imperiais em províncias rebeldes. Além de vencer pelas armas desse militar maçom, soube conciliar vencedores e vencidos, inclusive com atos de anistia, pacificando e unificando a jovem nação. No contexto dessa homenagem ao Exército Brasileiro e visando perpetuar o exemplo e os valores representados pela extraordinária figura do patrono do Exército Brasileiro, foi instituído pelo Grande Oriente do Distrito Federal a Medalha do Mérito Duque de Caxias. Ela destinou-se a agraciar na noite de hoje 48 personalidades que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à sociedade brasileira e, por extensão, à maçonaria em particular. O número 48 é uma alusão também aos 48 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil, que ocorrerá no dia 21 de abril, dia do aniversário de Brasília. E também, como foi dito, para fazer a lembrança, o ano de 1648, quando se travou a primeira Batalha dos Guararapes, episódio fundador de nossa nacionalidade. Senhoras e senhores, meus irmãos, mais do que nunca, a nação brasileira clama pela presença e pela firme atuação de cidadãos comprometidos com os ideais representados por Caxias. Como a história bem demonstrou, maçons militares e maçons constituem-se referências e verdadeiros polos de união nacional, articulando e liderando outros serviços da sociedade contra as mazelas da corrupção e da incompetência. E também em prol do almejado desenvolvimento econômico e social de nossa pátria. Assim sendo, encerro aqui, neste dia histórico para a capital da República, minhas esperanças e minha inquebrantável fé no mais venturoso futuro do Brasil. Rogando ao grande arquiteto do universo que abençoe a todos nós, o Grande Oriente do Distrito Federal, por meu intermédio, abraça a cada um dos presentes aqui nessa noite com um grande calor fraternal. Muito obrigado. O grão-mestre do Grande Oriente do Brasil para o uso da palavra. Eminente grão-mestre do Distrito Federal, irmão Lucas Claudiano, sereníssimo grão-mestre Armando Assunção, grão-mestre da muito respeitável grande lógica maçônica do Distrito Federal, Santíssimo Senhor Comandante do Exército, irmão General de Exército Edson Leal Pujol, Deputado Federal Ronaldo Santini, representando a Câmara Federal e o seu presidente Rodrigo Maia, Jaime de Castro Miranda, Procurador-Geral de Justiça Militar, Ministro Péricles Queiroz, do Superior Tribunal Militar, Sapientíssimo irmão Henrique Cândido, grão-mestre geral adjunto do Grande Oriente do Brasil e nosso companheiro de gestão, Sapientíssimo irmão Ricardo Maciel Monteiro de Carvalho, presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil e aquele que preside a Casa de Leis dessa nossa instituição e que é um valoroso parceiro, eminente irmão Alberto Coelho, grão-mestre de Santa Catarina, que aqui honra com a presença, Major Vitor Hugo, deputado federal e líder do governo na Câmara Federal,
vereador Gustavo Turbilhão, que aqui representa a Câmara Municipal de Goiânia, doutora Thelma, que preside a Associação Nacional dos Procuradores Federais, secretários da Gestão do Grande Oriente do Brasil, Alex, Rodolfo, Milton, Getúlio, Kadesh e o Coronel Walter, embaixador do Suriname, também da representação da Venezuela, o embaixador aqui se encontra presente, telespectadores da imprensa, e especialmente aos telespectadores da TV Gov, cujos colaboradores, Wellington e Renata, aqui se encontram, promovendo a cobertura desse evento. Sapientíssimo, grande, soberano primaz do rico brasileiro, Rei Inocêncio, demais autoridades civis, militares, senhores e senhoras. É com muito orgulho que a nossa instituição, o Grande Oriente do Brasil, está recebendo hoje, nesta iniciativa do Grande Oriente do Distrito Federal, do grão-mestre Lucas Gaudiano, para essa homenagem ao glorioso Exército Brasileiro. Nós não temos dúvida de dizer que uma instituição tão comprometida com o Brasil, como o Exército Brasileiro, não encontra guarida aqui na maçonaria brasileira e no Grande Oriente do Brasil. A nossa maçonaria brasileira tem uma perfeita identidade com os princípios constitucionais e cívicos do Exército Brasileiro. Aqui já foi dito sobre a história, que tem um entrelaçamento profundo entre a presença dos maçons e do Exército na primeira fase da República. Outros acontecimentos também são marcantes, mas eu diria que essa primeira presença da solidificação da República Brasileira, nos seus primeiros 40 anos, teve uma decisiva participação, tanto na formatação do trabalho maçônico, quanto do profundo culto e respeito à nossa pátria. Nos trabalhos internos da maçonaria, nós preservamos a ordem, preservamos a hierarquia com o mais profundo respeito. E por isso, o Exército Brasileiro tem aqui a nossa profunda homenagem. O Grande Oriente do Brasil, fundado em 1822, vai completar 200 anos brevemente. E gostaríamos muito já de contar com a participação do senhor comandante do Exército e demais autoridades aqui homenageadas, da grande celebração que será feita por ocasião dessa data importantíssima. Porque pouquíssimas são as instituições brasileiras que têm 200 anos. E 200 anos representam 2 séculos de profundo comprometimento com a pátria, com a humanidade e, sobretudo, com um olhar muito voltado para o próximo. Então, é nesse contexto que o Grande Oriente do Brasil e o Grande Oriente do Distrito Federal, emanados no mesmo propósito, faz aqui essas homenagens. E queremos ter a oportunidade de brevemente ter uma participação mais decisiva ainda na vida nacional. E nós tomamos os primeiros passos para unificar a maçonaria brasileira. E na última semana, no último sábado, em São Paulo, nós assinamos vários tratados de reconhecimento e amizade com a Comab e com a CNSB. Portanto, a unificação da maçonaria brasileira
é também um passo para o comprometimento maior com a pátria. Nos últimos 2 anos, aqui pelo Grande Oriente do Brasil, tivemos a oportunidade de debater questões nacionais importantes, em parceria com a soberana Assembleia presidida pelo irmão Ricardo. Estiveram aqui o comandante do Exército, o ex-comandante, que nós temos por ele um profundo respeito, um profundo reconhecimento, e também o nosso vice-presidente general Mourão. E foram importantes momentos em que as questões mais impactantes para a nação foram definidas por eles e, sobretudo, com o papel preocupante e regulador do Exército Brasileiro para garantir não só a soberania nacional, mas o equilíbrio e a integração dos poderes. Então, senhor comandante, demais homenageados, nossos reconhecimentos, nossos parabéns, e saibam que o Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Distrito Federal, são extensões de comprometimento com o Exército Brasileiro, com a nação e com as positivas iniciativas do governo para reverter o processo crítico em que se encontra a nação. Muito obrigado. Está encerrada a presente cerimônia. O grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, eminente irmão Lucas Francisco Gaudiano, agradece a presença de todos. Agradece principalmente ao Grande Oriente do Brasil, à Fundação Habitacional do Exército, COPEX, ao Comando do Exército e à Comissão Organizadora, sem o apoio dos quais não seria possível a realização deste evento cívico. Solicitamos a atenção da assistência para a saída das autoridades da mesa principal do Templo Nobre do Grande Oriente do Brasil.